Se você tivesse que escolher agora alguns materiais para construir um abrigo de sobrevivência, quais você escolheria? Provavelmente logo pensou em construir paredes de concreto bem forte, ou talvez até de aço, não é mesmo? Mas que tal usar alguns ônibus como matéria-prima para sua construção? Bom, foi exatamente isso que fez um senhor chamado Bruce Beach, que usou nada mais nada menos que 42 ônibus para construir um bunker anti-apocalipse. E olha, eu tenho certeza que quando ver o interior desse lugar, vai ficar completamente surpreso. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Desde que 2 bombas atômicas foram lançadas no Japão na Segunda Guerra Mundial, causando um estrago enorme, o medo de uma nova guerra nuclear afeta várias pessoas ao redor do mundo. E embora essas bombas sejam proibidas no mundo inteiro, não é difícil acreditar que alguns países produzam esse tipo de armamento em segredo. De qualquer forma, para se proteger de qualquer guerra desse tipo, ou de qualquer coisa parecida, algumas pessoas resolveram construir bunkers em seus quintais ou outros locais estratégicos. Caso você não saiba, um bunker é uma estrutura subterrânea que deve ser completamente equipada para sobreviver a qualquer projétil de guerra, como as bombas nucleares que já mencionamos. E se tornou moda construir esse tipo de abrigo em seu quintal na época da Guerra Fria, mais ou menos por volta dos anos de 1950, onde existia um medo mundial de uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Foi exatamente nessa época que um homem chamado Bruce Beach começou a construir seu enorme e famoso bunker para proteger a ele e sua esposa. Porém, o que ele resolveu usar para construir as paredes de seu abrigo acabou surpreendendo a todos. Por algum motivo, ele sempre achou que um lugar chamado Horning Mills, no Canadá, era provavelmente o local mais seguro do mundo. E por isso, ele e sua esposa saíram dos Estados Unidos para morar em uma enorme propriedade que tinham comprado lá. Logo que pôde, Bruce começou as obras de um enorme projeto, que demoraria anos para ficar pronto. O primeiro passo foi cavar um gigantesco buraco em sua propriedade. E olha, eu não tô brincando quando falo que aquele era um buraco gigantesco. Ele era tão grande que literalmente cabiam 42 ônibus inteiros lá dentro. Mas nós já vamos chegar nessa parte. Bruce sabia que tinha que escolher um material muito resistente para ser a base de seu abrigo, pois afinal de contas a ideia era que esse bunker conseguisse resistir às bombas mais poderosas do mundo. E foi aí que ele teve a ideia de construir toda a sua base, com ônibus escolares. Assim, Bruce desembolsou uma boa grana e comprou 42 ônibus. Mas não pense que ele simplesmente os jogou no buraco. Na verdade, todos foram organizados de uma forma que virassem vários corredores e salas conectados. Bruce conseguiu criar um local com uma capela, um centro de comunicações por rádio, 2 cozinhas industriais, camas suficientes para acomodar cerca de 350 pessoas, armazéns de comida e diversas outras coisas, que os deixariam mais prontos para sobreviver a qualquer apocalipse por muito tempo. E tudo feito com esses 42 ônibus. Mas é claro que apenas esses quartos feitos de metal não eram suficientes para resistir a nenhuma bomba. Por isso, o próximo passo da construção foi cobrir todo aquele local, com quase meio metro de concreto maciço e mais de 4 metros de terra. Depois de algum tempo, Bruce foi adicionando algumas outras coisas, como água encanada, eletricidade, uma área de recreação, salas de aula para crianças e até mesmo uma sala de descontaminação. Na verdade, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de tudo que esse local tem, mas acho que já deu para entender que aquele senhor conseguiu construir algo inacreditável. Eu acho que agora alguns já devem estar fazendo planos de viajar para o Canadá para sobreviver a qualquer catástrofe mundial, não é? Mas pode ir tirando o cavalinho da chuva, pois as vagas para entrar nesse bunker não são para qualquer um. Acho que você já deve ter percebido que construir esse local não foi do dia para a noite, né? Na verdade, a construção demorou vários anos e várias pessoas se colocaram à disposição para ajudar Bruce e sua esposa nessa obra. Por isso, esse senhor fez uma lista das pessoas que mais o ajudaram e já deixou o lugar delas reservado. Então, se você pretende se esconder por lá por qualquer motivo, a única forma é fazendo uma grande amizade com aquele senhor.
Mas infelizmente, embora esse pareça ser um local perfeito, aos poucos Bruce foi notando algumas melhorias que ele ainda tem que fazer. Por exemplo, depois que já estava pronto, eles já sofreram com ratos que estavam comendo o estoque de alimentos, uma inundação e até mesmo um pequeno incêndio, além de vários outros probleminhas. E esse tipo de coisa gerou problemas até mesmo com o governo local. Na verdade, por construir esse abrigo sem uma autorização, Bruce já teve que ir mais de 30 vezes ao tribunal e teve seu bunker fechado pelos bombeiros por umas 2 vezes por causa de algumas falhas na segurança encontradas no local. Mas nada impediu aquele homem de continuar construindo e melhorando seu bunker, que é considerado o maior de toda a América do Norte e um dos maiores do mundo. Além disso, é provável que esse local também seja um dos mais resistentes de todos. Embora seja feito basicamente de alguns ônibus e concreto, seu criador e dono diz que ele pode resistir a qualquer bomba, desde que ela não seja lançada diretamente em cima de seu bunker. Uma outra coisa interessante sobre esse enorme abrigo é seu nome. O próprio Bruce o batizou de Ark 2 Shelter, ou traduzindo para o português, Abrigo Arca 2. Ele explicou essa escolha dizendo que considera seu bunker literalmente uma segunda Arca de Noé, e você aí achando que isso era só coisa de filme como em Todo-Poderoso 2. Bruce ainda fala que seu objetivo principal, além de, claro, proteger a si mesmo e a sua esposa, é que ele e as pessoas que sobreviverem a qualquer catástrofe mundial que possa acontecer consigam reconstruir a humanidade. Isso é bem parecido com o propósito de outro bunker mundialmente famoso, que se chama Banco Mundial de Sementes. Eu sei que o nome não é nada empolgante, mas acredite, é mais fácil entrar no abrigo daquele senhor do que nesse aqui. Afinal, esse banco completamente incomum é um dos locais mais bem protegidos do mundo. Com capacidade para armazenar mais de 4 milhões de sementes, esse bunker fica localizado em um dos locais mais gelados do mundo, entre o Polo Norte e a Noruega. Isso foi feito de propósito, pois a temperatura do local é perfeita para armazenar essas sementes por longos períodos. Como já falamos, o objetivo desse enorme abrigo é bem parecido com o de Bruce, garantir a sobrevivência humana, pois com seu estoque é possível recuperar a vegetação do planeta Terra caso ocorra qualquer catástrofe mundial, além de também servir como produção de alimento para os humanos sobreviventes. Porém, é praticamente impossível conhecer o interior desse local pessoalmente, pois qualquer tipo de visitação interna é totalmente proibido. Mesmo que você enfrente todo o frio do Polo Norte para chegar até lá, tudo o que poderá fazer é tirar uma selfie da enorme porta de metal desse abrigo. Apenas alguns funcionários têm permissão para entrar nesse enorme cofre de sementes. Falando em sementes, embora tenha capacidade para mais de 4 milhões, como já mencionamos, em 2018 havia um pouco mais de 1 milhão de sementes de diversas plantas diferentes estocadas, o que por si só já é muito impressionante. É claro que esse número cresce cada vez mais. Entre os diversos tipos de sementes que estão guardadas lá, dá para encontrar plantas de todo o mundo, inclusive aqui do Brasil. Esse não é o único banco de sementes que existe no mundo. Na verdade, existem mais de 1.700 desses espalhados por aí, mas nenhum deles se comparam a um incrível banco de sementes da Noruega. Bom, como já mencionamos, esse é um dos locais mais seguros do mundo, mas sabia que existem outros 7 lugares que são tão bem protegidos quanto? Se ficou curioso para conhecer esses 7 lugares que você nunca poderá visitar, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela.